Ok, pessoal. Deixa eu voltar a falar dos índices aqui, então, da aplicação no ensino. Como é que ficou a aplicação do ensino? Então, nós tínhamos que aplicar no mínimo 25%, né? Quando a gente fala de aplicação no ensino, na saúde, da despesa com o pessoal, não é de toda a receita, tem sempre uma metodologia de como fazer essa aplicação. Então, a despesa com o ensino, nós tínhamos uma base de cálculo de receita lá, que eram 179 milhões, nós tínhamos uma aplicação mínima de 44 milhões e 770, né? E como é que foi a execução disso? Nós temos aqui pela despesa empenhada, pela despesa liquidada e pela despesa paga, né? Então, pela despesa empenhada, houve uma aplicação de 27,03%, pela despesa liquidada, o mesmo índice, e pela despesa paga, 25,54%. Okay? De forma com despesas com recursos próprios. Aí, as retenções do Fundeb, foi isso que eu mencionei lá atrás. Aquilo que nós contribuímos com o Fundeb para o governo federal, ele entra como aplicação para os 25%. Então, esses 22 milhões aqui é uma aplicação fictícia, porque não houve o dinheiro investido aqui no município, porque esse dinheiro foi retido para ser enviado para o Fundo Federal. Okay? Mas, enfim, aqui é para demonstrar que nós cumprimos com o índice de ensino, né, 27%. Essa despesa liquidada aqui, provavelmente ela foi paga no mês de janeiro, e quando o tribunal vem fazer a sua auditoria, ela verifica aquilo que estava liquidado em dezembro. Se ele foi pago no mês de janeiro, automaticamente ele passa a contar como aplicação. Conta como aplicação. Vamos lá, Dilson. Vamos lá. Qual que é o índice em termos de lei? 44,770. Não, Esse não falo o índice. 25%. 25%, que é aquele final. Era 25%, que em valores significa esse seria... isso aqui o que eu teria que gastar para dar os 25%. Na verdade, eu gastei 48, 48 e 45 aqui. Efetivamente, a prefeitura gastou 48 ou 45? Liquidado, 48. Então, ela pagou. A finalidade ficou empenhada em liquidar os 48 e pagou até dia 31 de janeiro. Hoje, por exemplo, se o tribunal viesse, hoje nós estamos em fevereiro, a prefeitura investiu 25,54 ou 27,03 na educação? Nós teremos que fazer um cálculo agora, porque assim, aqui a gente traz um cenário de 31/12. Se houve o pagamento de toda a despesa liquidada aqui, o tribunal vai apurar 27,03. Porque considera janeiro. Considera janeiro. Considera os pagamentos de janeiro. Se só janeiro? Gastou. Só de janeiro. Só janeiro. Só janeiro. O que pagar em fevereiro eu já não porque existe uma ideia assim de que parte das receitas que eu recebo em janeiro eles são decorrentes de execução do mês de dezembro, né? Então o ICMS, aquela coisa toda, eu só recebo. Então ele dá um mês ali de prazo para que eu faça o pagamento. Então provavelmente houve o pagamento de toda a despesa liquidada. Então isso aqui é um cenário do final do exercício, mas provavelmente a aplicação vai gerar em torno dos 27%, a aplicação final. Como eu fico sabendo, em termos de slide, de orçamento, se teve sobra do Fundeb? Porque tem várias cidades que até muitos prefeitos estou distribuindo o 14º, fazendo É porque não se gastou durante o ano. Talvez não entregue o uniforme, talvez não entregue o material e sobra esses recursos. Aqui, contabilmente, eu tenho como saber porque esse dinheiro tem que ser gasto até dia 31 de março. Sim. Traz o próximo slide para mim, por favor, que eu acho que já é Fundeb. O que eu estou perguntando, né? A situação nossa aqui com relação ao Fundeb. Nós arrecadamos 44.240 ao longo do exercício, né? Dentro do exercício, nós tínhamos a obrigação de aplicar no mínimo 60% desse valor com o salário de remuneração de profissionais do magistério, né, que não é só professor, 26.544, e tínhamos a obrigação também de gastar, no mínimo, 95% dos recursos recebidos, tá? 42.028. Ocorre que, ao longo da execução, gastou-se 100% do que veio. Pela despesa empenhada e pela despesa liquidada, houve a execução integral do valor recebido, né? Houve uma pequena diferença aqui, que provavelmente foi paga também no mês de janeiro. Então, aqui nesse cenário, não há que se falar em resíduo do Fundeb, né? Não há. Porque aqui usa
principalmente para pagar folha de professores, né, meu tio? Então, Até que o índice está dando 80%, né, disso? Gastou tudo. 80%? 80%. Exatamente, porque veja só, a folha de pagamento, que era para custear 60%, para a gente representou 80% a folha de salário de magistério. Então, pois não. Comparando essa apresentação com a anterior, é possível concluir que então se aplicou 27 e não 25,54? Comparando essa apresentação com a anterior. Não, porque são coisas... aqui nós estamos falando de... O valor da receita é 100% aqui do 44.240. Foi o recurso recebido do fundo. Né? Foi integralmente aplicado. Lá atrás, são outros recursos. Lá é baseado em 25% de algumas receitas que nós arrecadamos. Não tem vínculo uma coisa com outra. Porque o que aconteceu é que o valor retido... Você volta o slide, volta um slide, por favor. A única coisa que aqui, olha só, esses 22 milhões que ele entra aqui, na verdade, ele não é financeiro, ele entra por conta da legislação. Esses 22 milhões foi o dinheiro que eu mandei para o governo federal para constituir o fundo. Então, tecnicamente, eu tenho uma execução de 48 milhões aqui, mas financeiramente foi uma execução somente de 25 milhões, porque esses 20 milhões aqui eu empenhei, né? Eu contabilizei isso como uma despesa, mas o dinheiro foi embora. Eu entreguei esse dinheiro para a União. Então, na verdade... Volta com 44. Na verdade, financeiramente, o que eu investi dinheiro direto, dinheiro efetivamente? Foi os 25 milhões aqui e mais os 44 do Fundeb lá. Porque os 22 é somente um registro de receita e de despesas que o dinheiro não parou aqui. 25 é de receita tributária. Isso. Receita tributária e as transferências, exato. Receita de impostos, receita tributária. Os 44.700 é do Fundeb. Não, 44.700 é o que eu deveria aplicar. Porque, Paulo, qual foi as minhas receitas de impostos e as transferências? Só do Fundeb eu quero saber. Não, o Fundeb, nós voltamos para o quadro do ensino, nós não estamos falando de Fundeb aqui. Ó. Nesse slide, o que eu tenho de informação do Fundeb é aquilo que o município pagou para o Fundeb, que mandou embora lá, 22.794. Então está no outro quadro. Isso é o que, esses 22 milhões? É 20% de impostos e transferências. Quando cai o FPM na minha conta, o ICM, automaticamente cai 100 e só fica 80 na minha conta, porque 20 já vai embora. Bem, tá? Isso, então, ao longo do ano, deu 22.794. Então, isso aqui eu conto como despesa, mas o dinheiro não ficou aqui. Aí nós como é que você me fala o valor que veio no ano do Fundeb, independente no próximo slide? Próximo slide. Deixa eu ver. Qual que é o valor que veio, então? Avança um slide, por favor. Aqui, Paulo, esse foi o dinheiro que veio do Fundeb, 44.240.811. Esse é o que veio do Fundeb. Isso. E quanto estava previsto no orçamento? Tem como saber, Milton? Não, mas de cabeça. Faz o requerimento. Porque ali, todo o quadro ali tinha previsão e o arrecadado. Previsão e o arrecadado. Não, você tem razão. Aqui esse quadro aqui é só para mostrar como foi a aplicação. A gente não estava saber comparando se com o valor orçado. Um superávit, a questão de arrecadação do dinheiro do Fundeb. Não, estava previsto no teu orçamento, no orçamento que foi aprovado, 40 milhões, vieram 44. É isso que eu queria saber. Entendi. Isso é uma coisa também a gente pode, próxima coisa, colocar o orçado ali, orçado empenhado. A gente vai melhorando. É que, na verdade, aqui o intuito era só demonstrar, mas é pertinente sua pergunta e a gente não tem essa informação. Porque quando você cobra o executivo de tomar alguma providência, não é só o fato de cobrar, você tem que mostrar de onde está vindo o recurso. Teve um superávit. Essa é a ideia, que eu gostaria de saber. Nós podemos... Mas tem um orçamento do ano, não tem aí? Do ano passado? Não, mas a gente vem só com a execução. Paulo, nessa audiência, na próxima nós teremos. Nessa a gente não trouxe essa informação. Eles vão se preparar, viu, Paulo? Okay. Ô, Milton, você está anotando tudo que a gente tem que trazer. Suas perguntas são todas pertinentes, então pode deixar. Bom, eram essas nossas explanações, como de costume. Se alguém tiver alguma dúvida da minha parte, era isso.